Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 818 do STJ. Essa é a parte 2, que eu vou tratar sobre os julgados que não são temas repetitivos. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu agradeço demais, e nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje, que é da segunda sessão do STJ, foi inserido na Lei de Propriedade Industrial, Lei número 9279 de 96, destaque da seguinte forma: é possível a arguição de nulidade como matéria de defesa em ação de infração de desenho industrial. Então vamos começar aqui com os conceitos. O que é uma marca? Gente, uma marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros. Então, por exemplo, quando você vê uma maçãzinha mordida, você já sabe que aquilo ali é a Apple, é a empresa Apple. Então, essa é a marca. Patente. A patente, ela é um título de propriedade de uma invenção ou de um modelo de utilidade. Então, por exemplo, patente de invenção. Eu inventei o telefone celular. Então, eu vou ter o direito protegido de utilizar dessa invenção. Segunda possibilidade, um modelo de utilidade, uma invenção para melhorar outra que já existe. Então, tem até um termo que é o termo pequena invenção. Então, eu não inventei o telefone, mas eu inventei um teclado ali diferente que agrega valor a esse telefone. Professor, você está inventando as coisas antigas, né? Telefone nem teclado tem, nem tem telefone hoje, é celular, nem teclado tem, mas enfim, fui eu que inventei, estou dizendo. E desenho industrial. Desenho industrial é a forma plástica ali, ornamental, como esse produto é apresentado ao consumidor. Então pode, por exemplo, trazer o conjunto de linhas e cores, a forma com que esse produto se externa. Então esse é o desenho industrial. Por que eu parto desses conceitos? Porque, gente, em ações que tratam sobre declaração de nulidade, tanto de marca, quanto de desenho industrial, quanto de patente, haverá necessariamente foro na Justiça Federal e o INPI, se não for autor, ele vai intervir no feito. Onde é que está isso? Artigos 57, 118 e 175 da Lei 9279, que trata da propriedade industrial. Então, aprendeu isso aí, né? Há uma ação para declarar nulidade de marca, patente ou desenho industrial, competência da Justiça Federal, e o INPI, se não for autor, vai ter que intervir no feito. Agora, vamos para uma circunstância excepcional. E se, gente, essa nulidade for arguída como matéria de defesa? Então, nós temos, por exemplo, uma ação perante a Justiça Estadual, onde uma determinada empresa está sendo acusada de utilizar de forma indevida uma patente e, como matéria de defesa, ela argue a nulidade desse registro da patente. E aí pergunta-se, é possível arguir como matéria de defesa? Aqui, falando em situação, vai ser perante a Justiça Estadual e não tem INPI intervindo. Resposta, gente, é possível. Mas aqui, muito cuidado mesmo, porque se for registro de marca, não cabe. Mas se for registro de patente e desenho industrial, aí é possível. Primeiro ponto, qual o efeito dessa decisão? Meramente efeito interpartes. Então, enquanto essa ação declaratória de nulidade, que vai ser tramitada perante a Justiça Federal com o INPI ou como autor, ou intervindo no feito, vai ter feito erga omnes, aqui nesse caso específico, se você arguir essa nulidade como matéria de defesa em uma ação ordinária, aqui o efeito é tão somente interpartes. Segundo ponto, professor, que discriminação é essa? Por que não cabe no caso de marca, mas cabe no caso de patente e desenho industrial? Por expressa previsão legal. Expressa previsão legal, artigo
56, parágrafo 1º, a nulidade da patente poderá ser arguída a qualquer tempo como matéria de defesa. Artigo 118. Aplica-se a ação de nulidade de registro de desenho industrial no que couber às disposições dos artigos 56 e 57. E, no caso da marca, não existe uma disposição específica nesse sentido. Então, no caso de patente e desenho industrial, por expressa proibição legal, é possível arguir a nulidade como matéria de defesa, terá efeito inter partes e uma observação. Obstar a aplicação dessa norma acabaria representando uma grave ofensa ao direito de defesa, então não é possível obstar a aplicação dessa norma. Portanto, gente, como é que ficou aqui o destaque? É possível a arguição de nulidade como matéria de defesa em ação de infração de desenho industrial. Lembrando, também é possível em ação de infração relativa a quê? Relativa à patente. Se for relativa à marca, não pode. Próximo julgado de hoje é da terceira sessão do STJ. Foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura fundada suspeita a autorizar a busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmada por outros elementos dos autos. Gente, mais um julgado que trata sobre aquela circunstância da pessoa que, ao ver uma guarnição policial, corre. E aí, gente, isso daqui traz dois debates, né? O primeiro é se a pessoa correr para dentro de casa vai autorizar necessariamente uma busca domiciliar. E a segunda é se ela correr na rua mesmo, vai autorizar uma busca pessoal. São duas circunstâncias bem diferentes, né? A busca pessoal, ela é invasiva, obviamente, mas muito menos do que uma busca domiciliar. Então isso acaba determinando o estándar probatório necessário para justificar uma e para justificar a outra. Quando nós falamos sobre a busca domiciliar, ainda temos, né, uma certa discordância jurisprudencial sobre o tema. Inclusive, tivemos uma decisão muito recente do STF que autorizou a busca pessoal em uma situação como essa, foi o HC 169788, mas no âmbito do STJ, ainda existe uma resistência até um tanto quanto maior nesse aspecto. E, inclusive, no inteiro teor desse julgado que nós estamos comentando hoje, o ministro relator ele faz essa diferenciação colocando como se a busca domiciliar não fosse possível em uma situação como essa. Mas nós sabemos, né, que não é bem assim. Então temos jurisprudência também permitindo a busca domiciliar nesse caso, que a pessoa avista uma guarnição policial e foge para dentro de casa. Mas já no caso da busca pessoal, parece que a jurisprudência ela já caminha de uma forma muito mais clara para unificar que a busca pessoal, nesse caso, é sim possível. Agora, gente, vamos lá. Esse julgado aqui, primeiro é um julgado de seção. Então, por ser um julgado de seção, ele tem um peso maior, né, porque ele unifica entendimento em relação às turmas. Aqui a terceira seção é composta pela quinta e sexta turma. Segundo ponto, ele traz um nível de detalhamento um pouco maior. Então ele diz, olha, é possível. E aí ele trata até mesmo de alguns conceitos que são interessantes, principalmente, né, para uma prova subjetiva. Então, por exemplo, ele traz esse conceito de standard probatório. Então ele diz que o standard probatório para uma busca pessoal é diferente do standard probatório para uma busca domiciliar, e aqui sustentando que no caso da busca domiciliar não seria possível, mas ele entra em pontos até de querer trazer quais seriam os motivos principais para alguém fugir ao ver uma guarnição policial. E aí ele traz, olha, pode ser de fato a situação de flagrante, pode ser que ele esteja na posse de um corpo de delito, que também sejaria, não é mesmo,
uma situação de flagrante. Pode ser que ele esteja simplesmente em descumprimento de alguma medida judicial ou cometendo irregularidade administrativa. Então, ele traz aqui o exemplo de uma pessoa que dirige sem habilitação, e aí quando ele vê a polícia, ele dá um jeito de dirigir para o outro lado, né? Fazer uma curva e ir embora. Então, pode ser. E ele traz ainda uma situação a mais, né, que seria o medo da pessoa de sofrer algum abuso, ou ainda uma situação em que a pessoa pode se ver como eventual vítima, por exemplo, de uma bala perdida, já que pode haver ali algum confronto policial, enfim. Ele traz essas situações, né, aqui a título argumentativo meramente, mas tão somente com o objetivo de demonstrar que nem sempre que alguém foge ao ver a polícia é porque está em estado de flagrante de algum crime. Por outro lado, ele também traz que fugir correndo não é uma mera suspeita baseada em estado emocional. Que ele diz, olha, uma suspeita baseada em estado emocional pode ser, por exemplo, demonstrar nervosismo, desviar o olhar, se levantar, mudar uma direção de passo, mas correr não. Correr, de fato, é algo muito mais pensado, né, do que uma simples reação involuntária de desviar um olhar ou de demonstrar um nervosismo. Então, de fato, traz uma suspeita. Então, com base nisso, ele traz que, de fato, é possível uma busca pessoal caso a pessoa veja a polícia e saia correndo. Mas o principal ponto é a necessidade de um especial escrutínio da narrativa policial, porque aí ele também traz, olha, se for uma narrativa inverossímil, também não é possível aceitar esse motivo para essa busca pessoal. Então é necessário sempre verificar se a palavra do policial ali é minimamente verossímil, né? O que é uma coisa verossímil? É uma coisa que faz sentido, que pode ser real dentro daquele contexto. Então, se não for uma narrativa minimamente verossímil, nesse caso concreto, aí, de fato, essa abordagem não vai ser considerada válida. Isso com o objetivo, né, especialmente, de tentar evitar aqueles casos em que a polícia já vai ali com o discurso ensaiado. No caso concreto, tá, gente? Se entendeu que a busca pessoal foi sim válida. No caso, o indivíduo ele viu a polícia realizando um patrulhamento e saiu correndo para um terreno baldio. E aí encontraram drogas com ele. E aí, né, gente, de fato, eu acho que a gente tem que vir a convir que a pessoa vê a polícia e sai correndo. Com certeza é uma fundada suspeita, né? Então, acho que o grande ponto é esse, é de verificar se de fato ela saiu correndo ao ver a polícia. Eu acho que o grande ponto é isso aqui. Então, é necessário verificar se dentro daquele contexto, aquela narrativa que está sendo contada, ela de fato encontra alguma validade dentro dos autos, né? Se encontrar na prática essa busca pessoal, ela vai ser sim uma busca pessoal válida. Então, como é que ficou o destaque? Fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura fundada suspeita a autorizar a busca pessoal em via pública. Mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. Próximo julgado de hoje é da primeira turma do STJ, foi inserido no Decreto-Lei 3365 de 41, que trata sobre a desapropriação por utilidade pública, e o destaque ficou da seguinte forma: o expropriado não tem o dever de pagar pela reparação do dano ambiental do bem desapropriado, podendo responder, no entanto, por eventual dano moral coletivo. Gente, muito cuidado com esse julgado, muito cuidado com esse julgado. Isso aqui vai cair em prova objetiva e muita gente vai errar. Sabe por quê? Porque nós temos a súmula de número 523 do STJ e o tema repetitivo 1204. A súmula 623,
ela traz que as obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual ou dos anteriores à escolha do credor. Já a tese repetitiva, tema 1204, detalha isso que está previsto na súmula 623 do STJ. Imagina assim, a Maria é proprietária de uma fazenda. E aí estava tudo certinho, ela vendeu essa fazenda para o Tício. O que o Tício fez? Ligou a motosserra, derrubou um monte de árvore lá na área de preservação permanente. Enfim, imagina que ele cometeu ali graves crimes ambientais, causando um dano ambiental, não é, a esse imóvel. E aí, imagina que o Tício depois vendeu para o Caio. E o Caio já recebeu esse terreno com esse problema, né, com essa situação. E o Caio, depois de um tempo, foi e vendeu para o Mévio. E aí, bateu uma fiscalização ambiental e identificou esse problema. Pergunta-se, quem desses vai poder ser responsabilizado, e aqui eu estou falando de responsabilidade civil, por esse dano que foi causado? Gente, tanto o Tício, quanto o Caio, quanto o Mévio. Só quem não vai ter responsabilidade é a Maria, porque esse dano foi causado depois que ela vendeu. Ela vendeu para o Tício que causou o dano ambiental. Mas aí, quando o Caio comprou, essa obrigação ambiental ela tem natureza próprio terreno, então ela veio junto com a coisa. Quando o Mévio comprou do Caio, a mesma coisa. Então, todos três terão responsabilidade civil. Agora, gente, imagina uma situação diferente. Imagina que o José, ele causou de fato ali um dano ambiental, e aí ele teria, né, a princípio, a responsabilidade de realizar a reparação desse dano. E se ele vendesse, ele teria ainda essa responsabilidade, poderia ainda o poder público cobrar dele por essa indenização. Mas imagina que ele não vendeu, ele foi expropriado. Imagina que um determinado dia chegou ao município, verificou que aquele terreno dele, onde foi causado o dano ambiental, tem uma utilidade pública, decreta então a utilidade pública desse terreno e posteriormente realiza a desapropriação. E aí paga a ele a justa indenização por esse terreno. Depois verifica-se, né, que houve esse dano ambiental e procura se cobrar também dele. E aí pergunta, se ele pode ser cobrado por esse dano ambiental? Gente, não pode, sabe por quê? Porque ele foi desapropriado. E quando ele foi desapropriado, ele já recebeu uma justa indenização. E essa justa indenização, por expressa previsão legal, ela tem que levar em consideração toda a situação do imóvel, inclusive esse dano ambiental que já existia. Então, a natureza desse dano ambiental aqui já tem que ter sido levada em consideração no momento da desapropriação. Portanto, gente, veja só o que diz o artigo 31 do Decreto-Lei 3365. Ficam subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado. Portanto, nesse caso aqui, o senhor José não vai precisar pagar pelo dano. Então, muito cuidado. Seu José vendeu o terreno, ele continua responsável, porque tem aqui uma natureza próprio terreno. Súmula 623 do STJ, tema repetitivo 1204. Mas ele não vendeu, ele foi desapropriado. Desapropriação aqui por utilidade pública, por exemplo. Ele continua responsável? Não continua. Fundamento legal, artigo 31 do Decreto-Lei 3365 de 41. Só finalizando, professor, então fica por isso mesmo? Cometeu ali um dano ambiental? Vai dar em nada? Gente, calma. Estou aqui falando só da questão civil, né, propriamente do dano em si. Mas, por exemplo, esse caso ele pode eventualmente gerar um dano moral coletivo ou alguma responsabilização decorrente do ato. Tudo isso daí continua sendo possível, tá? Inclusive o dano moral coletivo. Mas a indenização em si, né, da restituição do dano em si, aí não, porque já foi subrogada no preço no momento da desapropriação, tá bom? Então vamos reler o destaque. O expropriado não tem o dever de pagar pela reparação do dano ambiental do bem desapropriado, podendo responder, no entanto, por eventual dano moral coletivo. Próximo julgado de hoje, inserido no Código de Processo Civil, é um julgado da terceira turma do STJ,
destaque da seguinte forma: incerto o endereço do réu no estrangeiro, admite-se a citação por edital, dispensada a carta rogatória. Tá, vamos lá. O artigo 256 do CPC determina que a citação por edital será feita 1. Quando desconhecido ou incerto o citando. 2. Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. 3. Nos casos expressos em lei. Além disso, o parágrafo 1º determina que considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Então vamos lá, imagina que eu vou propor uma ação contra o José. José mora onde? Na Coreia do Norte. Então lá na Coreia do Norte, imagina que eles não aceitam cumprir carta rogatória. Eu imagino que não devem aceitar mesmo não. Eu posso considerar que ele está em um local inacessível para efeito de citação por edital? Posso, claro que eu posso. Certo, agora imagina por outro lado que eu vou propor uma ação contra o Reginaldo. Reginaldo mora onde? Mora ali na Argentina. Em que lugar? Não faço ideia, eu só sei que é na Argentina. E aí, eu posso pedir a citação por edital? Gente, ele está em um local incerto, né? A Argentina é muito grande. Como é que eu vou saber onde é que ele está se eu só sei que ele está na Argentina? Então, é um local incerto. Mas a Argentina, ela cumpre. Se eu mandar uma carta rogatória sabendo o endereço dele, ela cumpre. E aí, eu vou poder pedir a citação por edital? Gente, essa questão aqui do parágrafo 1º é uma possibilidade. Então, se o indivíduo está em um país que se recusa a cumprir carta rogatória, então, nesse caso, ele está em local inacessível, cabe citação por edital. Mas a mesma regra que cabe para a pessoa que está no Brasil, cabe também para quem está no interior. Então, se apesar da Argentina cumprir carta rogatória, caso o Brasil mande, se eu não sei qual o endereço, se ele está simplesmente na Argentina, em um local totalmente incerto e ignorado, então é sim possível pedir a citação por edital, fundamento artigo 256 do CPC. E aí, tanto inciso 1 quanto inciso 2. Como é que ficou então o destaque? Incerto o endereço do réu no país estrangeiro, admite-se a citação por edital, dispensada a carta rogatória. Próximo julgado de hoje, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o valor da causa na ação de querela nullitatis deve corresponder ao valor da causa originária ou do proveito econômico obtido, a depender do teor da decisão que se pretende declarar inexistente. Tá bom, gente. Primeiro ponto, o que é a querela nullitatis? Também pode ser chamada de ação declaratória de nulidade. É uma ação que ela busca anular o processo em virtude de vícios transrescisórios. Então, são vícios muito graves. Como aqui, né, temos o vício da ausência de citação. Então, um caso aqui, né, de vício gravíssimo. Ok, como é que se determina o valor da causa na querela nullitatis? Gente, não há previsão específica no Código de Processo Civil, então vai ser a mesma regra da ação rescisória. Mas, por outro lado, aqui o fundamento jurídico mais próximo, né, dentro do CPC é o artigo 292, inciso 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou de sua parte controvertida. Então, mesma regra, tá? Tanto aqui no caso da ação rescisória quanto da querela nullitatis. Então, gente, se o valor da causa principal foi R$1.000, qual vai ser o valor da ação rescisória? Vai ser R$1.000. Agora, atenção. Pode ser diferente? Pode. Porque você vai olhar para quê? Você vai olhar para o proveito econômico. Então, por exemplo, vamos aqui pensar em uma ação rescisória que tinha 2 pedidos. Um dos pedidos seria de R$10.000 e o outro de R$20.000. Então, o valor da causa foi 30 mil. A causa foi julgada totalmente procedente. Mas acontece que eu só pretendo aqui rescindir um dos pedidos, que era o equivalente a R$10.000. Por quê? Porque eu só tenho aqui argumento para a rescisão desse primeiro pedido aqui em uma ação rescisória. Qual vai ser o valor da causa? R$10.000. Ok? Ok.
Por outro lado, imagina que a ação foi julgada parcialmente procedente. Então, só o pedido de R$10 mil que foi julgado procedente mesmo. Qual vai ser o valor aqui da ação rescisória ou da querela nulitatis? 10 mil. O proveito econômico obtido, ok? Ok. Então, como é que ficou aqui o destaque? O valor da causa na ação de querela nulitatis deve corresponder ao valor da causa originária ou do proveito econômico obtido, a depender do teor da decisão que se pretende declarar inexistente. Gente, antes de seguir em frente, aquele convite muito especial, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais e planos de leitura. Você vai ter acesso a um material semanalmente atualizado, que integra lei seca e jurisprudência de uma forma super didática e super contextualizada também. E com certeza isso vai organizar teus estudos desses dois pilares que representam aí a maior parte absoluta das questões da tua prova. Então vem fazer parte do Clube da Lei, o valor é super acessível e vai ser um baita diferencial nos teus estudos. E você também tem acesso a todos os nossos planos de leitura de todas as carreiras, inclusive planos focados em editais específicos. Então só tem vantagem, vem fazer parte que eu te aguardo e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imaginava publicar aquele livro, que muitas vezes o texto pode ser uma monografia, um TCC, um artigo, algo que você já tinha ali na gaveta e que vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então agora, seguindo em frente, vamos para o último julgado de hoje, que é da 5ª turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a realização do julgamento de forma virtual, mesmo com oposição expressa da parte, não é por si só causa de nulidade ou de cesseamento de defesa. Gente, vamos lá. Primeiro ponto aqui. O direito brasileiro não traz um direito da parte de ter um julgamento presencial. O julgamento pode ser virtual, não pode? Pode ser virtual. Segundo ponto, mesmo nos casos em que a parte quer fazer sustentação oral, essa sustentação oral pode ocorrer por meio virtual. Então, se a parte pediu retirada de pauta, reclamando pelo julgamento ser em via virtual e não presencial, isso não é um direito potestativo dela. Pode ser retirado de pauta? Pode, mas se o tribunal entender por manter, isso não traz nenhum tipo de nulidade. Então, basicamente, essa foi a conclusão do julgado. A realização do julgamento de forma virtual, mesmo com oposição expressa da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou de cesseamento de defesa. Meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço muito a você que ouviu até o final. Agora vamos fazer aquela pausa de julho, em relação aos informativos do STF e do STJ, mas ainda temos aí no meio de julho pelo menos uma edição no Jurisprudência em Tese do STJ. E em relação aos informativos especiais do STJ, nós vamos verificar como vamos fazer. Talvez a gente traga aí só algumas informações mais importantes naqueles julgados principais. Então acompanha principalmente aí nosso informativo escrito, tá? Para não perder aquilo que for de mais relevante. E, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço a você, não deixa de curtir, de compartilhar com aquele amigo, de compartilhar também na sua rede social, ajuda muito, deixa aquele like e até a próxima.